Evangelho de Mateus, capítulo 6. No meio do Sermão do Monte, vou estar lendo a partir do versículo 5 em diante. E o texto diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, e em segredo. Então seu pai, que o observa em segredo, o recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra você. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Amém? Esse é um texto muito conhecido do Evangelho. É a famosa oração do Pai Nosso, a oração que Cristo nos ensinou após ser questionado pelos seus discípulos, que chegaram até ele dizendo que João Batista tinha ensinado os discípulos a orar, e queria saber de Jesus como eles deveriam se achegar até a Deus. Esse é um dos grandes privilégios que a gente tem na vida cristã, e talvez de todos os privilégios, a oração seja um dos mais negligenciados. O privilégio de ficar na sala do trono, na presença do Rei da Glória, na presença do Todo-Poderoso, e ter uma audiência com Ele. Alguém já disse que se a gente tivesse a condição de abrir os nossos olhos e contemplar o que acontece no céu, quando nós dobramos o nosso joelho e oramos em nome de Jesus, nós com certeza falaríamos muito menos, oraríamos muito mais, se moveríamos muito menos e oraríamos muito mais. Quando a gente faz, somos nós que estamos trabalhando. Quando a gente ora, é Deus que está trabalhando. Mas eu estou convencido que um dos grandes segredos para o sucesso da oração, para essa oração ter eficácia, para ela ter constância, é a integridade. Eu estava lá no Rio de Janeiro essa semana, depois de passar uma semana em Manaus, e pelo jeito o resto da cidade inteira foi para Manaus também. Eu passei uma semana ministrando o Evangelho para pessoas que viajaram 14 dias de barco para assistir a treinamento. 14 dias de barco. Alguns passaram 7 dias de barco. A pessoa mais perto entrou no rio Amazonas e viajou 3 dias de barco, Vandinho, para assistir o treinamento. E encontrar aqueles heróis da fé pregando o Evangelho para pessoas que a gente nunca, formando pregadores que o mundo nunca vai conhecer, nunca vai ouvir falar, pregadores que o mundo não é digno, que estão lá por amor, no meio da selva amazônica, compartilhando o Evangelho com gente que a gente nem sabe que existe. E é engraçado que eu fui do lugar mais escondido numa semana, e na outra semana eu estava no lugar mais nobre do mundo batista. Estava bem no centro da Convenção Batista Brasileira, do Seminário do Sul, o maior seminário do Brasil, maior seminário da América Latina, 116 anos, pregando ali para os grandes seminaristas, mestres e doutores da nossa denominação.
E eu levei só uma mala de 10 quilos, e eu tinha que passar esses 14 dias fora. E em Manaus não é calor, mas aqui não é calor não. Manaus é um inferno com mosquito, igual o pessoal fala de Alvorada, mas lá é 1000 vezes pior. Você sai do aeroporto assim e parece que tem um dragão baforando na tua cara, e não acaba nunca mais. Você vai sentindo grudado para aquele mormaço absurdo que vai tomando conta da gente. Então eu levei as roupas mais leves que eu tinha, porque eu tinha que passar lá pregando de manhã, tarde e à noite. Pegamos um barco, depois um avião até Manaus, depois um barco, e viajamos para dentro do Rio Negro. Passei a semana lá, daquele jeito. E depois, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu estava com as mesmas roupas, eu só tinha lavado elas. Então na segunda-feira nós tivemos a reunião com os grandes nomes do Brasil. E por algum motivo que eu até agora não sei, me chamaram para estar no meio dessa reunião. E falaram que foi a primeira vez na reunião no centro da convenção que tinha todo mundo de terno e um cara com a camisa do Londrina e uma bermuda manchada com thinner da Reforma da última vez aqui. E diante daquela oportunidade, obviamente eu me guardei na minha insignificância, e eu fui ficando quieto. Então o Fernando Brandão, que é o maioral lá, virou para mim e falou assim: Mateus, dá a tua opinião aí. Eu falei: cara, eu não vou falar nada não, vou ficar na minha aqui. Aí ele virou para mim e falou assim: se você não for falar nada, então pode pegar e pode ir embora, pode sair. Eu chamei aqui você porque você tem alguma coisa para dizer. Eu não estou nem aí, então fala. Então eu comecei a falar do meu jeito, fui brincando, o pessoal foi rindo, tal. E as portas foram se abrindo, e eu não precisei mudar a minha roupa, eu não precisei mudar o jeito que eu falo, mas eu fui contribuindo, e passei a semana inteira lá, e o pessoal foi rindo, e foi chegando para mim e falaram: Mateus, por que você está aqui nessa grande oportunidade, e está falando assim, desse jeito? No jargão que eu falo, brincando como eu geralmente brinco, vestido como eu geralmente visto. E eu falei assim: cara, eu não vou ter condição nenhuma de manter um personagem, se eu criar esse personagem para falar com esses caras. Mas se eu for eu mesmo, eu tenho condição de manter esse relacionamento por muitos e muitos e muitos anos. E graças a Deus eles aceitaram eu do meu jeito, e as portas continuam abertas para a gente continuar servindo a denominação. Mas sabe qual que é o grande problema da oração? É justamente esse. É engraçado que quando a gente vai orar, é como se a gente fosse incorporado, principalmente quando é uma oração em público. Parece que as pessoas, quando elas vão orar, parece que elas são incorporadas pelo espírito de Machado de Assis, por Camões. Começam a conjugar o verbo na terceira pessoa: ó Pai, Tu podes fazer o que aqui. E começam a falar de uma maneira esquisita. E como você vai orar se você age como um ator? Jesus, no começo dessa passagem, falou: não sejam como os hipócritas. Hipócritas não é o que a gente pensa hoje. Hipócrita eram os atores que passavam uma máscara, uma cera no rosto, e apresentavam um personagem diante do público. Isso era hipócrita. E nós não conseguiríamos nunca ter uma vida de oração na presença do Pai, se a gente sempre, na presença de Deus, interpretar um personagem. Muda o tom de voz, muda os pensamentos. Alguns até se tornam professores de Deus. Ó Deus, porque na Tua palavra diz isso e aquilo, como se ele não soubesse. Porque assim diz, lembras, como se ele tivesse amnésia. Mas a oração é um relacionamento íntimo de filhos com o Pai. E ela tem muito mais valor quando você faz em intimidade, diante de Deus. Eu agradeço a Deus quando eu descobri que o segredo da oração era integridade e intimidade. Eu chego diante de Deus e abro meu coração, irmãos. Na verdade, eu tenho esse problema com todos vocês, todos.
A grande vantagem de se relacionar com Deus é que Deus não usa a tua sinceridade contra você. Ele não usa o que você falou aqui para te derrubar lá. Ele tem amor, Ele conhece o profundo do seu coração. E quando você chega diante de Deus e abre o seu coração, você ganha o coração do Pai. E Ele nos deu não uma forma para se repetir vaziamente, como é ensinado por aí, onde você pega um terço e fica repetindo uma reza como se fosse um feitiço, como se a mera repetição daquilo 20, 30, 40 vezes tivesse algum poder sobrenatural. Mas não, Ele nos ensina uma forma, não para que fosse meramente repetida, mas que nos apontasse os princípios de um verdadeiro relacionamento do filho com o pai na oração. E Ele começa ensinando o que você já decorou, mas talvez não entendeu. Ele começa nos ensinando a chegar diante de Deus em oração, não como se fosse um poeta do século passado, conjugando numa forma esquisita, mas chamando esse Deus de Pai. Paizinho querido, algo que para os judeus era totalmente esquisito. Ele fala que nós os que recebemos a Cristo Jesus, recebemos também o direito, o privilégio, o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará aquilo que nós necessitamos, se o pedirmos com todo o nosso coração. Agora, para quebrar o nosso individualismo e o nosso egoísmo carnal, a conjugação do verbo é esquecida geralmente, porque esse pai aqui não é meu, esse pai aqui não é teu, esse pai é nosso. Esse pai é o pai de todos que são filhos de Deus. Nem todas as pessoas são filhos de Deus, todos foram criados, mas filhos são aqueles que o recebem em fé e arrependimento. Então eu não posso chegar diante de Deus, como diz essas canções diabólicas de vingança, e me apresentar diante dele pedindo para que ele extermine, como alguém me mandou essa semana, um vídeo de um pastor pedindo para que exterminasse determinada instituição ou determinada pessoa. Por que não? Porque eu que fui alcançado pela graça e entrei na mesa pela graça, tenho que saber me lidar com os meus irmãos também, por mais diferentes de mim que eles são. Então o Pai é nosso. Essa oração do Pai nos quebra do individualismo e nos coloca também como intercessores por nós e por nossos irmãos que nos cercam. E essa oração nos faz lembrar que o nosso Pai está nos céus. Obviamente é um simbolismo, irmãos. Deus não está morando depois de Plutão ou de Urano. Deus está acima, é o que o texto sempre quis nos ensinar. Eu voltando agora do Rio de Janeiro, e Deus foi muito bom comigo. Todas as viagens que eu fiz, eu fiquei na janela. Até quando eu comprei no meio, a pessoa que estava na janela faltava e eu pulava para a janela. E eu adoro ficar olhando a janela. Pensei que se for para morrer, eu prefiro morrer vendo. E eu sempre fico um pouco atrás da asa, para ter certeza que vai dar para ver a asa quando ela desmontar e quebrar e pegar fogo. Então eu fico olhando a turbina. Poxa, que privilégio que eu tive. Eu voei sobre a Amazônia. Passei 1 hora em cima da floresta amazônica. 1 hora olhando florestas e rios e mais rios e florestas. Mas se a gente cair ali, nós vamos ficar lá até morrer. Não tem como achar. Depois você volta sobrevoando o Rio Negro, Solimões. O único que eu conheci é aqueles 2 cantores miseráveis ali. Agora eu conheço o Rio Negro e Solimões de verdade. Olhando aquela vista maravilhosa. Depois sobrevoei sobre o Rio de Janeiro, a Lagoa da Conceição.
sobrevoei Angra dos Reis, que lugar maravilhoso, Paraty, dava para ver tudo. Agora o interessante é que eu comecei a ver que estava entrando para dentro do continente, já dava para ver que estava no estado de São Paulo, mas eu continuava olhando para o horizonte e eu vi o oceano, e eu ficava pensando, será que esse cara está beirando ao litoral? E quando eu entrei no mapa, porque no avião da Azul você clica aqui e ele coloca o mapa, eu já estava sobre São José dos Campos. São José dos Campos fica a 150 quilômetros da praia, mas para quem está em cima, São José dos Campos está aqui, mas a praia está ali, ó. É uma coisa espetacular. Depois eu pesquisei que sobrevoando no avião a 9.000 metros de altitude, você consegue enxergar 340 quilômetros no horizonte. Eu voei tudo isso aqui, voei Bandeirantes, Cornélio, você vê de longe, você vai vendo Sertanópolis, Bela Vista, tudo, Londrina, você vê Maringá, é um negócio absurdo. Porque quanto mais alto você está, maior é o panorama geral que você consegue enxergar. E a oração do Pai Nosso nos livra desse imediatismo terreno, que nos permite ver apenas o que eu vejo hoje. Nós passamos por algumas circunstâncias e momentos que você olha para ele e tira uma fotografia e não consegue ter esperança. Como uma pessoa no monte mais alto de São José dos Campos não consegue jamais ver o mar. Mas quando nós somos elevados em oração, no espírito de oração aos céus, e começamos a ver as coisas pelo olhar de Deus, nós começamos a ver o oceano da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então a oração do Pai Nosso é uma oração que, em vez de convidar Deus para enxergar o que eu estou vendo, como muitos de nós oramos, olha isso, Deus, o Senhor viu aquilo, olha isso aqui que estão fazendo comigo, olha essa situação. A oração dos Pai Nosso nos convida a nós passarmos a olhar o mundo, o horizonte, na perspectiva daquele que está acima de tudo e que está acima de todos. Então, quando nós começamos a ver as coisas na perspectiva de Deus, nós percebemos e vemos a mesma coisa que Isaías viu no capítulo 6. Começamos a ver a sua grandeza, o seu poder, a sua glória, a sua santidade, e percebemos a nossa miséria. A oração do Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome. Deus é santo, meu irmão. Deus é santo. E por toda a intimidade que Ele nos dá, jamais devemos perder a perspectiva da sua santidade, porque na Bíblia você não vê jamais falando que Deus é amor, amor e amor, misericórdia, 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 graça, graça e graça. Mas quando fala da santidade, fala: Ele é santo, santo, santo. É a perfeição do atributo de sua santidade, que jamais deve ser perdida de perspectiva. Então, em qualquer circunstância, nós devemos olhar para Ele e falar: santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino. Esse reino que foi inaugurado na ressurreição de Cristo, mas que ainda não se consumou, que está em processo de expansão, até que haja plena manifestação, é do desejo e do clamor de cada filho de Deus, de cada cidadão desse reino, o desejo e a ambição que esse reino venha e se manifeste de uma vez por todas, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. E sendo-nos nós agentes de influência desse reino, fica a missão para nós de levarmos a cultura do reino de Deus por onde nós vamos. Então a nossa oração é um desejo: Senhor, venha e reina sobre o meu olhar, porque eu não posso continuar olhando
cobiçando as pessoas como as pessoas do mundo cobiçam. Eu não posso ficar desejando o que não é meu como o mundo deseja. Venha, Senhor, o teu reino sobre as minhas palavras, porque eu sou um cidadão do reino dos céus. Eu não posso sair por aí blasfemando e murmurando como o mundo murmura e blasfema, maldizendo. Eu sou um agente de restauração. E coloca na minha boca as palavras de gratidão e meditação. Reina sobre os meus ouvidos, ó Pai, porque no mundo tem muitas vozes, mas se eu sou teu filho, as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e segue. Então reina sobre os meus pés, para que eu vá apenas onde o Senhor deseja que eu vá, nem menos nem mais. A minha vida é tua, todo o meu ser é teu. Reina sobre as minhas mãos, para que eu possa ajudar os meus irmãos quando estiverem passando por aflição, porque eu sou igreja, então eu sou o teu corpo. Me livra de dizer ao meu irmão, Deus te abençoe, sem ter a coragem de estender as minhas mãos. Pois quando a igreja do Senhor parar de se reunir num lugar meramente e passar a ser um agente de transformação, as coisas serão feitas aqui na terra como são feitas no céu. Venha o teu reino. Então nós clamamos ao Senhor, seja feita a tua vontade. Minha oração nessa noite, Deus, seja feita a tua vontade. Eu tive muitas vontades, e todas elas me levaram para um buraco. Mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nunca, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar uma pessoa que se entregou à vontade de Deus e saiu decepcionado. Mas você vai encontrar centenas de pessoas que usaram a Deus para encontrar a própria vontade e terminaram no limbo. Como por exemplo Balaão, que quis usar a Deus de toda forma para meramente prosperar e terminou assassinado. A oração do Filho de Deus é um clamor para que Deus faça a sua vontade. Faça em mim, através de mim, ao meu redor, como o Senhor faz no céu. A oração do Pai Nosso nos traz para uma fé, para uma esperança e para uma dependência no pão que Ele nos dá para hoje. E no pão comunitário, porque Ele diz, dá a nós, hoje, o pão para esse dia. A oração do Pai Nosso nos traz para que aquilo que os poetas chamam de carpe diem, aproveite o dia, pois você não sabe amanhã. A maioria das preocupações que a gente tem para amanhã nem sequer vão acontecer. 90% dos nossos problemas só acontecem na nossa cabeça, nunca venham a se tornar realidade. Então o pedido de um filho de Deus é: dá-me hoje o pão para esse dia. No final do capítulo 6, lá no versículo 31, nessa mesma pregação, Jesus diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Busque a sua justiça, e todas essas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta a cada dia o seu próprio mal.
Preocupação é uma ocupação prévia. É se ocupar hoje daquilo que Deus predestinou para que acontecesse amanhã. Preocupação é falta de fé, preocupação é falta de vida. Mas a oração do Pai Nosso nos coloca diante de Deus, clamando pelo pão de cada dia. E depois a oração do Pai Nosso clama por perdão. Aquele que se olha diante de Deus, de sua santidade, do seu reino, da sua vontade, e com sinceridade perscruta o próprio coração, contemplando esse Deus santo, 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 percebe o tamanho de suas misérias. Uma pessoa que sente que não precisa do perdão de Deus é uma pessoa cega, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não viu a glória de Deus. Porque quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, que sou o pecador. Isaías passou 5 capítulos falando ai dele, ai daquele outro, ai do outro lá. Mas quando ele contemplou a glória do Senhor, ele falou: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. E não vou negar, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Então, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Mas eu chamo a atenção novamente para a conjugação, porque Jesus não ensinou a falar: perdoa as minhas dívidas. Jesus nos ensinou a orar: perdoa as nossas. Porque Jesus sabia o que Ele nos alertou em Lucas 17, que nesse mundo seria inevitável que viessem as ofensas. Nesse mundo cheio de pessoas caídas, traumatizadas, feridas, movidas pela carne, é inevitável que não venham as ofensas. Então Ele pede para que nós intercedamos não apenas para as minhas dívidas, mas pelas dívidas daqueles que me ofenderam também. Não é à toa que no versículo 14 ele deixa muito claro: seu Pai Celestial os perdoará se, preste atenção, se perdoarem aqueles que pecam contra você. E para que não deixe dúvida, ele fala no versículo 15: mas se recusarem, se você se recusar a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Não tem perdão não. Para quem não perdoa, não tem perdão. Para quem não perdoa, vai pagar por cada um de seus pecados cometidos contra os outros, e pior, contra a santidade de Deus. Esses dias eu vi o Lula falando que ninguém podia julgá-lo, só Deus pode julgá-lo. Ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe o que está falando. Não estou falando de política aqui, estou falando de uma pessoa que não sabe com quem está lidando. Jamais poderíamos fazer qualquer coisa que pudesse abafar o número insondável de ofensa que cometemos contra Deus. Mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, escolheu derramar a sua ira sobre Jesus Cristo para todos que creem e se arrependem. Mas aqueles que creem e se arrependem, são feitos filhos de Deus, perdoam, porque o Filho perfeito de Deus na cruz bradou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Ele nos ensina a orar, porque é inevitável: perdoa minhas dívidas assim como eu perdoo. E na mesma oração que você clama por perdão, na mesma oração você se amolda ao coração de Deus e libera perdão para um número ilimitado de pessoas que te ofendem constantemente. Então vem o clamor: então não me deixe cair em tentação. É engraçado como que na igreja só existe o pecado do sexo, mas não é o que a Bíblia ensina. Não me deixe cair na tentação da minha vaidade, não me deixe cair na tentação do orgulho, porque Deus odeia o orgulhoso.
Não me deixe cair na tentação de maldizer o meu irmão, porque 6 coisas o Senhor detesta, mas a 7ª Ele odeia. E é um irmão que joga o outro contra um contra o outro. Não me deixe cair na tentação de julgar os outros pelo meu próprio olho, porque estou tão ferido que eu não consigo enxergar nada de bom. Não me deixe cair na tentação de desacreditar no Senhor por causa daqueles que se dizem seus filhos. Não me deixe cair na tentação de tentar viver a minha vida pelo que eu enxergo e não apenas por aquilo que eu creio. Livra-me desse mal. Livra-me do mal que habita no meu coração. Livra-me desse diabo que anda ao derredor, bramando como um leão. Livra-me das pessoas usadas por ele para me derrubar. Mas livra-me do maior inimigo que existe, que é o meu eu. Aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Pois o reino é teu, o poder é teu e a glória é tua. E é para isso que eu fui criado. Isaías fala: vinde a mim, ó ilhas, e todas as criaturas criadas para a minha glória. E esse é o grande convite do Evangelho: sermos restabelecidos no lugar onde, em qualquer das circunstâncias, abatidos, mas não destruídos, nós manifestemos a glória de Deus. E glorificamos a Deus quando, em meio às tribulações, em meio aos medos, em meio às lutas, agimos como somos por direito. Agimos como filho de Deus, nos achegando ao Pai, vendo o mundo pela perspectiva que Ele vê, exaltando o seu nome, clamando pelo seu reino, buscando a sua vontade, estando satisfeito com aquilo que Ele nos dá hoje, clamando por perdão e liberando perdão, na dependência da sua proteção, na consciência da nossa limitação, numa vida de adoração e exaltação àquele que detém todo o reino, todo o poder e toda a glória para sempre.